Olá, seja bem-vindo a este vídeo. Meu nome é Nhaka, sou professor de matemática. Nesta aula vamos resolver o exame de matemática da 12ª, primeira época 2022. Antes disso, subscreva no canal, põe like e partilha. Ajuda o canal a crescer. Vamos a isso. Bom, tem este exame aqui, vamos resolver rapidamente, de modo que o vídeo não seja tão longo assim, né? Então, número 1. Sendo x e y dois números reais quaisquer, qual das propriedades é correta? Bom, aqui em relação às propriedades dos módulos, né? Sabemos que na propriedade 1 é importante relembrar as propriedades dos módulos, né? Temos a propriedade que diz que módulo de x mais módulo de y, isto é igual a x mais y, né? Esta propriedade chama-se propriedade da desigualdade triangular, né? Consegue-se ver que esta propriedade aqui tem alguma relação, ou seja, esta propriedade aqui, né? Que colocaram de forma contrária, então significa que esta alternativa aqui não é correta, porque a propriedade real tem que ser esta aqui, de x, módulo de x mais módulo de y igual a x mais y. E tem esta propriedade aqui, que é o módulo de x ao quadrado igual a x ao quadrado dentro dos módulos, né, igual a x ao quadrado. Esta propriedade se é uma propriedade verdadeira. Em relação a esta propriedade que entra o radical, né, o módulo de x, a propriedade real ou correta, é a propriedade esta aqui. Não vem o sinal menos aqui. Então, significa que esta alternativa não é correta. Em relação a esta propriedade aqui, deverá ter sido escrita esta propriedade da seguinte maneira. Sendo x e y dentro tudo dos módulos tem que ser igual a módulo de x sobre módulo de y. Significa que esta propriedade não está correta. Esta propriedade, do jeito como está escrita, da linha C também não está correta. Esta aqui também não está correta de como está escrita. A alternativa correta é a alternativa B. Ou seja, se esqueceu para poder aplicar e identificar a propriedade correta, é só usar uma outra analogia, usar a analogia, né? Usando uma outra maneira. Sendo que x são dois números reais quaisquer, então escolher dois números reais, por exemplo, o 5, e escolho também o y seja igual a menos 3, por exemplo, né? Então, vamos verificar, vamos testar a linha A, alternativa A. Então, no lugar de x, vamos substituir com x, mas no lugar de y, vamos substituir com menos 3. Então, isto fica igual a módulo de 5 mais módulo de menos 3, ou seja, mais 3, menos 3 dá menos 3. Então, isto fica igual a módulo de 2, né? 5 menos 3, isto é igual a 2. Então, vai ser igual a 2. Então, vamos lá testar aqui. Então, aqui disse que módulo de x, né? Que neste caso aqui é 5, mais módulo de menos 3. Então, isto vai ser igual, veja só, módulo de 5 é igual a 5, módulo de menos 3 também é igual a 3, isto é igual a 8. Então, aqui a desigualdade diz que isto é maior ou igual a este 8 aqui. Então, significa que aqui 2, aqui é 8. Então, 2 não é maior ou igual a 8. Então, esta alternativa não está correta. Ok, assumindo para a alternativa B que o x seja igual a 5, né? Vamos lá. Vai ficar 5 ao quadrado dentro dos módulos, vai ser igual a 5 ao quadrado dá 25. Então, fica 25. Módulo de 25 é igual a 25. Depois, testando aqui, fica módulo de 5 vai ser igual. Então, módulo de 5 é igual a 5, então fica 5 ao quadrado é igual a 25. Então, aqui esse módulo fica 5 ao quadrado vai ser igual a 25. Então, isto deu o mesmo resultado. Então, vamos lá testar a alternativa assim. Módulo de 5, né? Então, fica 5 igual a menos raiz de 5 ao quadrado. Então, isto fica igual a, a menos, né? 5 ao quadrado dá 25, raiz quadrada de 25 dá 5. Então, aqui está-se a dizer que
módulo de 5 é igual a menos 5. Isto é verdade. Em nenhum momento o módulo de um número é igual ao número negativo. Então, isto não é verdade. Então, em relação à alternativa D, o x é 5, então fica 5 sobre o menos 3, né? Isto vai ser igual a módulo de 5 sobre módulo de menos 3. Então, calculando isto, fica, mantemos aqui, fica 5 sobre menos 3. Então, isto vai ser igual a módulo de 5 é igual a 5, módulo de menos 3 e 3. Então, 5 sobre 3 sobre menos 3 não é igual a 5 sobre 3. É diferente. Então, significa que esta alternativa também não está correta. A única alternativa correta é esta aqui. Alternativa B. Então, tem as duas maneiras de testar. Conhecendo as propriedades, assinale logo. Ou, caso não, escolhe dois números quaisquer, respeitando a natureza dos números aqui, né? São números reais. Então, escolha números reais. Então, vamos ao número 2. Número 2, o que é que diz? Como se representa simbolicamente a distância entre os pontos da reta numérica cujas abscissas x e menos y é igual a 6. Muito bem. Então, aqui tem que perceber que a distância, né? Está representado em módulo. A distância nunca é negativa, é sempre positiva. Então, vamos assumir que aqui tenhamos x2, aqui tenhamos o x1, né? Então, a distância entre o x1 e o x2 vai ser igual a módulo, né, de x1 menos o x2. Sair daqui até aqui, ou mesmo sair daqui até aqui. Então, é válido também dizer que esta distância também pode ser escrita de x2 a x1 como sendo igual a módulo de x2 menos o x1. Então, isto é, aqui está escrito desta forma aqui, é o módulo de x, reta numérica cuja abscissa é x menos x e o 5 é igual a 6. Muito bem, então veja só, temos o primeiro ponto que é o x. Então, a distância vai ser igual a módulo de x menos, né? Este menos que vem sempre é da fórmula, né? Menos o menos 5. Isto deve ser igual a 6. Foi dito aqui que dá a 6. Tem que ser igual a 6. Então, aqui fica igual a 6. Então, aqui fica esta distância aqui. É x, menos vezes menos dá mais 5. Isto aqui que é igual a 6. Então, deve ser escrita desta maneira aqui. Então, vamos observar a alternativa correta. Vamos verificar que esse módulo de x mais 5 igual a 6 é este aqui. Então, vamos à alternativa. Vamos ao exercício número 3. Qual a solução da equação módulo de 2x mais 5 igual a 3? Muito bem. O exercício é módulo de x de 2x mais 5 igual a 3. Então, vamos recorrer às propriedades dos módulos, né? Aqui estamos perante uma equação modular, né? Devido à igualdade aqui. Então, quando se tem módulo de A igual a B, então isto vai ser igual, ou seja, módulo de x, né? Então, vai ser igual a... vai ser igual a x, se vai ser igual a B, se o x for menor que 0, for maior que 0, vai ser igual a menos B se o x for menor que 0, né? Então, tem que ser igual, tem que assumir essas duas condições aqui. Tem que assumir essas duas condições aqui, né? Ou seja, podemos usar o mesmo x aqui. Vai ser x se o x for maior que 0, vai ser um menos x se o x for menor que 0. Então, aqui, como é que fica isto? Vai ser igual a 2x mais 5
igual a 3, ou então aqui vai assumir o sinal negativo. Então fica 2x mais 5 igual a menos isto, menos 3. Então aqui vamos agrupar os termos semelhantes e calcular a variável x, né? Este 5 está adicionado quando passa para cá, se vai subtrair, fica 2x igual a 3 menos 5, ou 2x vai ser igual a menos 3 menos o 5. Então, isto fica x igual a menos 3 menos 5 dá menos 2 sobre o 2. Ou o x vai ser igual a menos 3 menos 5 dá menos 8. Né? Menos 8 sobre o 2. Então, fica x igual a menos 1 ou x igual a menos 4. Então, essas é que são as soluções desta equação modular. Então, como conjunto de solução fica x igual a 1 a menos 4 e 1 e menos 1. Então, vamos verificar a alternativa correta. Então, menos 4 menos 1. Então, esta aqui. Então, vamos calcular o número 4, né? O número 4 que diz qual a distância entre a abscissa 5 e 5 sobre 2 e o 3. Ok, então a distância vai ser igual, vamos aplicar aquela propriedade ali, né? Que vai ser igual a módulo de 5 sobre 2 menos o 3. Então a distância vai ser igual. Então aqui vamos calcular o MMC, né? O denominador daqui é 1. Então vamos multiplicar por 2. E o denominador aqui é 2, vamos multiplicar por 1. Então aqui fica 1 vezes 5 dá 5, menos 2 vezes 3 dá 6, né? Então fica 6 aqui sobre 2. Então esta distância vai ser igual a 5 menos 6 dá menos 1 sobre 2. O módulo de qualquer número é sempre igual ao número positivo, então fica 1 sobre 2. Aqui é a mesma coisa. Poderia dizer 3 menos 5 sobre 2. O resultado seria sempre o mesmo. Veja lá. Vamos dizer que o módulo de 3 menos 5 sobre 2, né? Então, isto vai ser igual, calculando o MMC, aqui fica 2, aqui fica 1. Então, fica 2 vezes 3 dá 6, então fica 6 menos 5, que é 1 vezes 5. Isto sobre 2, dentro de módulos. Então, isto fica 6 menos 5 dá 1. Então, fica 1 sobre 2 dentro do módulo, que é igual a 1 sobre 2. Então, esta aqui é a alternativa correta. Começando com 5 sobre 2 ou com 3, sempre o resultado vai dar o mesmo. Então, aqui a alternativa correta é 1 sobre 2, que é a alternativa C. Então, vamos calcular o número 5, né? O número 5. Então, qual é o valor do módulo de raiz de 3 menos 2? Ok, aqui temos módulo de raiz de 3 menos 2. Então, muito bem, presta atenção aqui. Vamos aplicar uma das propriedades, não sei se você conhece, mas ainda não aplicamos neste vídeo aqui, que o módulo de A, de menos A, por exemplo, vai ser igual ao oposto, né? Vai ser igual ao oposto do módulo oposto deste menos A, né? E fazendo o oposto, depois multiplica menos vezes menos, que é igual a A. E é a mesma coisa aqui, quando tiver o módulo de A, isto vai ser igual a A. Então, veja só, quando o primeiro elemento, este aqui, for maior que o segundo, vamos aplicar esta propriedade. Quando o primeiro for menor que este aqui, vamos aplicar esta propriedade aqui, né? Então, veja só, aqui temos raiz de 3, aqui também temos o 2. Raiz de 2 de 3 dá quanto? Dá 1,7. Aqui 2. Entre esses dois, o maior é este aqui, né? Então, sendo que o primeiro é menor, então vamos
aplicar esta propriedade aqui. Então fica raiz de 3 menos 2 vai ser igual a menos este menos aqui, a menos raiz de 3 menos 2, né? Então, isto vai ser igual, menos vezes mais que está aqui fica menos. Então, isto fica menos raiz de 3. Menos vezes menos dá mais, então fica mais 2. Então, esta aqui é a alternativa correta. Esta análise pode ser feita também de outras maneiras, mas esta aqui é suficiente para que possa chegar à solução, né? Então, a alternativa correta, qual é aqui? É menos 2. Então, vamos organizar de modo que tenhamos a solução. Eles organizaram de uma forma diferente aqui. Então, começaram com 2. Então, isto é mesmo que 2 menos raiz de 3, né? Então, veja só, essa alternativa é a alternativa C. Resposta é a alternativa C. Então, vamos no número 6. Qual é a soma das raízes da equação? Ok? A soma significa que é para somarmos, geralmente, nessas equações, nas equações modulares, temos tido geralmente, não significa que é sempre, né? Temos tido duas soluções, que é x1 e também o x2. Veja que neste exercício também tivemos a solução menos 4 e menos 1, né? Então, a soma é para dizer, a soma é somar, é dizer x1 mais o x2. Então, vamos lá. A equação é 3x menos 7 dentro do módulo é igual a 2, né? Então, vamos lá. Vamos escrever o que está dentro dos módulos, né? Então, aqui 3x menos 7. Vamos igualar este 2 aqui. Ou vamos escrever de novo 3x, o que está dentro dos módulos, vamos igualar ao oposto de 2, que é menos 2. E vamos isolar a variável x, né, agrupando os termos semelhantes. Então, este é semelhante a este aqui, então deve passar para o segundo membro. Fica 3x igual a 2 mais 7. É negativo, quando passa para cá fica positivo. Ou 3x vai ser igual a menos 2 mais 7. Então, aqui fica 3x, ou seja, fica x igual a 2 mais 7 dá 9. Este 3 está a dividir, está a multiplicar quando passa para o segundo membro, divide. Então, sobre 3. Ou x igual a menos 2 mais 7, isto dá 5, né? Sobre o 3 é positivo, está a multiplicar quando passa para cá, divide. Então, esta é que é a solução, né? Mas aqui, como 9 é divisível por 3, podemos escrever que o x é igual a 3 ou o x é igual a 5 sobre o 3. Então, eles querem a soma. Então, a soma vai ser igual a 3 mais o 5 sobre o 3, né? Então, vamos lá. O denominador daqui é 3. Então, aqui vamos multiplicar por 3. Aqui vamos multiplicar por 1, de modo que tenha o mesmo denominador. Então, fica 3 vezes 3. Isto dá-nos 9, né? Isto mais 5. 1 vezes 5 dá 5 sobre 3. Isto fica igual a 14 sobre o 3. Esta aqui é a solução. 14 sobre 3 é a alternativa D. Então, vamos no número 7. A interseção entre um acontecimento A e o seu complementar resulta em um acontecimento. Ok, a alternativa A, o acontecimento certo. A alternativa B, o composto. A alternativa C, elementar. E a alternativa D, impossível. Então, vamos lá interpretar. A interseção entre um acontecimento A, então temos um determinado acontecimento A, né? E o seu complementar, então, significa que quando tivermos um complementar, significa que temos o universo, né? Então, temos aqui o universo. Vejamos, vamos supor que tenhamos o universo que corresponde ao número de faces, né? De um dado, que está enumerado de 1 a 6. Então, veja lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, vamos supor que o acontecimento A seja
de números ímpares, né? São números ímpares. Então, o complementar de A vai ser igual o números complementar vai ser números, terminando aqui, o A sendo números ímpares, significa que é composto o conjunto A por 1, 3 e o 5. Então, sendo complementar, significa que A é o conjunto de números pares, né? Números que tem no conjunto universo e não tem no conjunto A. Então, fica 2, 4 e o próprio 6. Então, vamos lá. A interseção com complementar, este A aqui. Então, complementar são números, ou seja, são elementos que têm nos dois conjuntos. Então, que é o conjunto vazio. Não existe nenhum número que é par e ímpar ao mesmo tempo. Então, sendo assim, significa que esta interseção aqui é igual ao conjunto vazio. Sendo o conjunto vazio, significa que o acontecimento vai ser impossível, né? É impossível quando não se tem nenhum elemento no espaço amostral, né? Neste caso aqui é na interseção, não existe nenhum elemento. Então, esta probabilidade aqui, que é igual a casos possível, caso favorável sobre casos possíveis, vai ser igual. Então, casos favorável é o zero sobre caso possível é o 6, né? Que nós arranjamos, assumimos, supomos que seja faces de um dado, né? Então, que tem 6 faces. Então, isto sempre vai ser igual a zero. Então, vai ser um acontecimento impossível. Em nenhum momento vai acontecer. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Então, vamos ao número 8. O número 8 é mesmo 100% teórico, né? Então, qual dos seguintes fenômenos é aleatório, né? O fenômeno aleatório é aquele fenômeno que acontece por acaso, né? É um fenômeno que acontece por acaso. A leitura de um livro. Bom, para ler um livro, a pessoa escolhe o livro ou alguém escolhe o livro, ele dá e ele lê. Então, não é aleatório. O pagamento do imposto também não tem nada a ver com o fenômeno aleatório. Realização do exame escolar não é nenhum acontecimento aleatório. Resultado de jogar uma moeda ao ar, ok? Quando lança-se uma moeda ao ar, uma moeda tem dois resultados, né? Que é resultado cara e coroa, né? Agora, quando lança-se um dado, não se sabe que a moeda vai cair sobre a face de cara ou sobre a face de coroa. Então, este aqui é mesmo um acontecimento aleatório ou um fenômeno aleatório. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Então, vamos ao número 9. A parte literal de um termo no desenvolvimento do binômio de Newton do sétimo grau é x elevado a k, né? X elevado a k vezes y elevado a 3, né? É este aqui. A parte literal de um termo no desenvolvimento do binômio de Newton do sétimo grau é x elevado a k vezes y elevado a 3. A parte literal é essa parte aqui das variáveis, das letras, né? Então, qual é o valor de k? Então, aqui a pergunta é qual é o valor que corresponde ao k, né? Então, aqui vamos usar uma fórmula muito simples para que possamos conseguir desenvolver isto aqui, né? Então, vamos usar e podemos usar o triângulo de Pascal, assim como podemos usar o binômio de Newton, né? Então, ok, vamos lá. Quando se tem, né? A primeira pergunta, a questão é que a parte literal no desenvolvimento do binômio de Newton dos sétimo termos, né? Então, significa que tem sétimo termo, tem o primeiro,
segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Então, se o número de termo é 7, a parte literal de um termo no desenvolvimento do binômio de Newton do sétimo grau, ok? Do sétimo grau. Então, significa que aqui temos um x mais y elevado a 7. Então, o que se deve perceber é que nós temos, sempre que tiver uma situação de x mais y elevado a n, o número de termo vai ser n mais 1. Então, significa que aqui teremos 8 termos, né? Que é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo. Então, como é que vamos desenvolver este x mais o y elevado a 7? Então, isto vai ser igual. Podemos usar combinações, né? Deve prestar muita atenção. Combinação, né? De 7, que é o grau, este 7, sobre 0, né? Primeiro, tomado a 0, vezes o x e o y. Este x e y corresponde a este binômio aqui, de x e y. Então, aqui vai ser elevado a 7, aqui elevado a 0, mais combinação de 7 elevado a 6, né? Então, vai cada vez mais decrescendo elevado a 1. Então, aqui vai cada vez mais crescendo. Vai ser cada vez mais crescendo vezes x e y. Então, aqui vai ser elevado a 6, aqui elevado a 1, mais combinação de 7 tomado a 2 de x e y, aqui é 6, agora é 5, aqui é 2, mais combinação de 7 tomado a 3, x elevado a 4, aqui y elevado a 3. Aqui era 5, agora passa a ser 4, aqui era 3, passa a ser 2. Então, mais combinação de 7 tomado a 3 de x e y, aqui elevado a 3, aqui elevado a 4. Isto mais combinação de 7 tomado a... Aqui é tomado a 4, aqui. Aqui tomado a 0, 1, 2, 3, 4. Aqui tomado a 5, x e y. Aqui tomado a 2, aqui a 5. Mais combinação de 7 tomado a 5, tomado a 6, né, de x e y. Aqui vai ser elevado a 1, aqui a 6, mais combinação de 7 tomado a 7. Combinação aqui x e y. Então, aqui fica 0, aqui fica 7. Então, vamos lá procurar um elemento, né, em que o valor de y, conforme como foi dado aqui, o valor de y é 3. Então, aqui tem 0, 1, 2, 3. Então, este termo aqui. Então, o valor de y aqui é 3. Então, significa que o valor de x, que corresponde ao valor de k, é 4. Então, a alternativa correta vai ser igual a 4. Então, é este aqui. Então, vamos ao número 10. A expressão combinação de 7 tomado a 5 equivale. Ok? Então, veja lá, esta aqui é uma combinação. Então, a forma geral de uma combinação, né, vai ser igual a n fatorial sobre n menos p vezes o p fatorial. Esta aqui é a fórmula principal. Então, vamos aplicar aqui. Então, isto vai ser igual a 7 fatorial sobre 7 menos 5 fatorial vezes o 5 fatorial, né? Calculando aqui, fica 7 fatorial sobre 7 menos
5 fica 2 fatorial vezes 5 fatorial. Então, vamos lá verificar qual das alternativas ao desenvolver tem esses fatoriais aqui. Então, a alternativa A é combinação de 7 tomado a 2. Então, desenvolver esta combinação fica 7 fatorial sobre 7 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial. Então, fica 7 fatorial sobre 7 menos 2 fatorial dá 5 fatorial vezes 2 fatorial. Este termo aqui assemelha-se a este aqui. É a mesma coisa isto. Então, não precisamos de testar a alternativa B, a alternativa C, a alternativa D para vermos qual das alternativas vai se igualar a esta aqui, uma vez que logo a primeira alternativa igualou-se a esta aqui. Então, ficamos com a alternativa aqui A. Pois vamos ao número 11. Número 11 diz a expressão Pn, permutação de n sobre n menos 1, equivalente. Ok, então aqui vamos ter permutação de n sobre n menos 1 vai ser igual. Então, aqui pela propriedade P de n é mesmo que n fatorial, né? Então, vamos dizer isto é igual a n fatorial sobre n menos 1 fatorial. Então, aqui vamos decompor, né? De modo desenvolver, de modo a sair do maior para o menor, né? Então, entre esses dois fatores aqui, n fatorial e o n menos 1 fatorial, o menor é este aqui. Este aqui é como se fosse n mais 0, né? N mais 0, depois n menos 1, depois n menos 2, depois n menos 3, assim sucessivamente. Então, vamos ter que decrescer daqui até aqui, de modo que possamos simplificar, uma vez que menor é este aqui. Então, vai ser n menos 1 sobre o n menos 1 fatorial, né? Então, aqui vamos simplificar este aqui com este aqui. Então, isto dá n. Então, a alternativa correta é o n. Então, vamos ao número 12. De quantas formas diferentes podem 5 pessoas ficarem em uma fila? Muito bem. Então, vamos supor que temos 5 indivíduos. Indivíduo A, indivíduo B, C, D e E, né? Que ocupam esses lugares aqui. Então, esta aqui é a primeira maneira dessas 5 pessoas tirarem uma fotografia. Podemos também depois começar com B, depois fazer a permutação desses dois aqui. Aqui ver o C, aqui B, D, E. Então, é uma das maneiras deles tirarem foto. Então, de uma forma geral, o que você deve perceber é que trata-se de uma situação em que os elementos, as pessoas devem se permutar, devem estar sempre a se trocarem de posição. Então, sendo assim, significa que vai ser permutação de 5, né? Que vai ser igual a 5 fatorial. Isto é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, a permutação de 5 é igual ao múltiplos, de modo a decrescer até 1, né? Então, isto vai ser igual a 5 vezes 4 dá 20, 20 vezes 3 dá 60, 60 vezes 2 dá 120, 120 vezes 1 dá 120. Então, a alternativa correta aqui é o 120, esta alternativa aqui. Mas pode-se resolver também de outra maneira, né? Então, veja só, aqui tem a posição A, posição B, posição C, posição D, posição E, né? Que é a quinta pessoa. Então, como é que vamos resolver? Queremos tirar, as pessoas que pretendem tirar uma fotografia. Então, aqui tem a posição A, B, C, D, E. Então, pode-se usar o princípio de contagem, né? O princípio fundamental da contagem. De que maneira? Então, essa aqui, estando na primeira posição, tem 5 possibilidades.
o primeiro a ser escolhido tem 5 possibilidades de se posicionar. Então, este posiciona. Quando este posiciona-se, o quarto já não vai ter o mesmo espaço que este aqui teve. Então, vai ter que escolher entre os 4 espaços que ficaram. Então, vai ter 4 possibilidades. Este aqui vai ter 3 possibilidades. Este aqui vai ter 2 possibilidades. Este aqui vai ter uma possibilidade. É o único espaço que ficou. Então, ele vai ter que parar ali. Então, efetuando esta multiplicação aqui, isto dá-nos 125. Isto chama-se princípio de contagem, princípio fundamental da contagem. Então, vamos ao número 12. Número 13. Deseja-se formar uma comissão de 4 membros e dispõe-se de 10 funcionários. De quantas maneiras as comissões podem ser formadas? Muito bem. Quando se fala de uma comissão, fala-se de uma fila, você tem que perceber aqui que trata-se de uma combinação. A ordem não importa, desde o momento que as 4 pessoas estejam lá. Então, tratando-se de uma combinação, vai ser combinação do número total de funcionários, que são 10, pretende-se formar comissão de 4, então vai ser tomado a 4. Então, isto, aplicando a fórmula, fica 10 fatorial sobre 10 menos 4, isto vezes 4 fatorial, que também é 4 fatorial. Desenvolvendo, fica 10 fatorial sobre 10 menos 6, né? Menos 4 dá 6 fatorial vezes 4 fatorial. Então, podemos decrescer este aqui até o 6 ou podemos decrescer até o 4, mas para simplificar o trabalho, vamos decrescer até o 6. Então, fica 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Isto sobre 6 fatorial vezes 4 fatorial. Então, simplifica fatorial com este fatorial e desenvolve este fatorial que ficou. Então, aqui fica 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 sobre 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, 4 vezes 2 dá 8. Então, vamos simplificar este 8 aqui com este aqui. Depois, vamos simplificar este 9 dividido por 3. Dá 3 aqui. Vai ficar somente o 3. Então, aqui vamos ficar com 10 vezes este 3 vezes este 7 aqui. Dividido por 1 dá 1. Então, fazendo esta multiplicação, fica 10 vezes 3 dá, ou seja, para facilitar, fica 3 vezes 7 dá 21, 21 vezes 10 dá 210. Então, esta aqui é a resposta correta. Então, fica a alternativa correta 210, é aqui a alternativa A. Então, vamos lá com o exercício número 14, né? Qual é o termo geral desta sucessão? Então, os elementos desta sucessão é 2, 6, 10, 14 e 18. Então, primeiro temos que saber, averiguar se esta sucessão é uma progressão geométrica ou é uma progressão aritmética. É uma progressão geométrica se o A2 sobre A1 é igual a uma determinada razão, né? Esta razão vai ser a mesma efetuando a operação de A3 sobre o A2. Isto vai ser igual à razão também. Então, vai ser a mesma coisa dizer A4 dividido por A3, né? Tem que ser igual ao mesmo valor. E é uma PAC fazendo a diferença, né? A diferença de A2 menos A1 vai ser igual ao mesmo valor fazendo A3 menos o A2. Vai ser igual ao mesmo valor fazendo A4 menos o A3. Então, aqui trata-se de uma PA, aqui trata-se de uma PG. Então, vamos lá verificar os termos desta sucessão.
Então, aqui tem 2, 2, 6 menos 2 dá 4. 10 menos 6 dá 4. 14 menos 10 dá 4. 18 menos 14 dá 4. Então, significa que é uma PA. Então, estamos diante de uma PA. Agora, sendo PG, não tem como, porque dividindo 6 dividido por 2 dá 3, mais 10 dividido por 6 já não dá 3. Então, o primeiro termo, que é o A1, é este aqui, é o 2. A diferença, né, que é igual a 4, né? Fizemos 6 menos 2, 10 menos 6. Então, aqui pretende-se o termo geral da sucessão, neste caso, o AN. Então, o termo geral desta sucessão, pela fórmula, o AN é igual a 1 mais o N menos 1 vezes isto, a razão, né? A diferença, neste caso. Então, veja só que aqui foi dito qual é o termo geral da sucessão. Então, vamos substituir. O AN vai ser igual a 1, né? Que é o 2, mais N menos 1, isto vezes a razão, que é 4, a diferença neste caso. Então, isto multiplica aqui e isto multiplica aqui. Então, fica o AN igual a 2 mais N vezes 4 dá 4N, menos 1 vezes 4 dá 4. Então, esses dois são semelhantes, né? Então, vamos calcular entre si. Então, fica 4N, 2 menos 4 fica menos 2. Então, este aqui é que é o termo geral desta sucessão aqui. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Então, vamos lá. Número 15. Numa caixa com bolas numeradas de 0 a 36, extrai-se uma delas ao acaso. Qual é a probabilidade de a bola extraída ter um número maior que 25? Então, primeiro queremos o espaço amostral, né? O espaço amostral são números que variam de 0, 1, 2, 3 e vai até o 36, né? Então, este espaço amostral chama-se caso possível, né? Caso possível, que vai ser igual aqui a todos os números, né? Começando de 0 até 36 são 37 números, né? Porque de 1 até 36 são 36 números, então com este 0 fica 37. Então fica 37. Então, outro dado diz que qual é a probabilidade de a bola extraída ter um número maior que 25. Então, números maiores que 25 é o 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e o 36. Então, aqui onde efetua-se o pedido, queremos esses números aqui, chama-se casos favoráveis, né? Casos favoráveis. Então, o caso favorável vai ser igual ao número desses elementos, desses números maiores que o 25, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É igual a 11. Então, a probabilidade vai ser igual a caso favorável sobre caso possível. Neste caso, vai ser igual a 30 a 11, que é o caso favorável, sobre 37. Então, esta aqui é que é a alternativa correta. Então, vamos lá verificar. Corresponde aqui a linha. Então, 11 sobre 37, 11 é a alternativa A. Então, vamos fazer o número 16. Sabe-se que a probabilidade de um aluno passar de classe é 64%. Qual a probabilidade deste aluno não passar de classe? Muito bem. Então, veja, a probabilidade dele passar mais a probabilidade dele
não passar é igual a 100%, né? É igual a 100%. Então, a probabilidade de não passar é aquilo que pretendemos calcular. A probabilidade dele passar é igual a 64, que já foi dado aqui, né? Isto poderia se trabalhar também em números sem percentagens, né? Dizendo que a probabilidade dele passar mais a probabilidade dele não passar é igual a 1. Pode-se trabalhar desta maneira aqui, mas aqui como trabalharam com percentagens, mesmo nós vamos trabalhar aqui com percentagem. Então, se substituir 64% mais a probabilidade dele não passar tem que ser igual a 100. Então, este está a adicionar quando passa para cá, subtrai. Então, fica a probabilidade dele não passar vai ser igual a 100% menos 64%, né? 64%. Então, a probabilidade dele não passar vai ser igual 64 são 46%. Então, fica 46%, né? Então, esta aqui é que é a probabilidade de ele não passar, né? Não tem que ser igual a 36, né? Essas continhas você é bom pode calcular lá, 64 mais 36, né? Isto dá 10, vai 1. Então, 9 mais 1, 10%. Então, tem que ser igual a 36. Então, é esta aqui. Alternativa correta. Vamos desculpar, a minha voz está meio ronca. Então, vamos para o número 17. Qual das seguintes sucessões representa o infinitésimo? Muito certo? Então, bom, pela definição, uma sucessão é um infinitésimo ou infinitamente pequena se o limite de n tendendo ao infinito de un, esta sucessão, for igual a zero. Então, o limite desta sucessão, uma das sucessões, tem que dar zero. Então, essa sucessão vai ser o infinitésimo. Chama-se infinitésimo ou infinitamente pequena. Então, tem que ser igual a zero. Então, temos que calcular o limite de cada uma das alternativas para podermos verificar qual dos limites dá zero, né? Então, aqui temos o limite na alternativa A, né? De n tendendo para o infinito, de n elevado a zero. Então, qualquer número elevado a zero é 1, né? Então, vai ser limite de 1. O limite de 1 é igual a 1. Então, este aqui é igual a 1. Então, não dá zero. Então, não é a alternativa correta. Vamos verificar aqui, que é o limite de n tendendo ao infinito, de n elevado a 3, né? Substituindo aqui com infinito, com infinito vai ser infinito ao cubo, que vai ser igual ao infinito. Então, não é, tem que ser igual a zero, conforme a definição. Então, vamos à linha C. Então, é limite de n tendendo ao infinito, de n elevado a menos 3. Este menos representa o inverso. Então, fica 1 sobre n, né? Isto aqui elevado a 3. Então, vamos lá. Substituindo com infinito, fica 1 sobre infinito elevado a 3. Então, qualquer número elevado sobre infinito é igual a zero. Então, fica zero ao cubo, que dá zero. Então, este aqui é que é a sucessão. Esta sucessão é que é infinitésimo ou infinitamente pequena. Então, vamos, a alternativa correta é aqui, mas também podemos analisar a alternativa D, que é a n, né, igual a n. Então, significa que é limite de n, substituindo com infinito, vai ser igual ao infinito. Então, a alternativa correta é esta aqui.
Então, vamos para o número 18. A sucessão, o n é igual a k elevado a n, né? Com n pertencente ao conjunto de números naturais e k é um número real, pertence ao conjunto dos números reais. Então, é infinitamente grande se, ok, temos que saber se é infinitamente grande ou infinitamente pequena. Então, a definição anterior serve também para a definição daqui, né? Quando é que é infinitamente grande? É infinitamente grande quando o limite de n tendendo ao infinito, né? De o n vai ser igual ao infinito. Então, onde é igual ao infinito, onde tende para mais infinito, então é infinitamente grande. Então, vamos lá. Temos o k aqui, primeiro, aqui menor que 1, aqui também menor que 1. Então, vamos assumir que o k menor que 1 seja 1 menos 3, por exemplo. Então, a sucessão, esta aqui, n é um número natural. Então, vamos substituir aqui, onde tem k elevado a n, né? Então, vamos escolher, aqui temos o k elevado a 1 primeiro, vai ser igual a menos 3. Depois, estamos a fazer uma análise. Menos 4 elevado a 2. Tem que ser menos 3 elevado a 2. Isto deve ser igual a 9. Depois, tem menos 3 elevado a 3, que é igual a menos 27. Então, aqui, esta aqui está a alternar valor positivo, negativo, negativo. Então, esta aqui não é uma sucessão que cresce infinitamente, né? É uma sucessão alternada. Sinal negativo, negativo. Aqui depois viria negativo, positivo. Então, vamos assumir que o k seja um número maior que 1. Escolhendo, por exemplo, 2. Escolhendo 2. Então, vai ser 2 elevado a 1, que vai ser igual a 2. Depois, 2 elevado a 3, vai ser igual a 8. Depois, 2 elevado a 4, que vai ser igual a 16. Então, este aqui cresce infinitamente. Então, é um infinitésimo infinitamente grande. Então, este aqui, quando k for maior que 1, é assim infinitamente grande. Então, vamos lá, onde tem k maior que 1. K maior, aqui é maior ou igual. Quando k é igual, antes de assinalar, vamos analisar quando k é igual a 1. K é igual a 1, então significa que teremos 1, por exemplo, ao quadrado vai ser igual a 1. 1 elevado a 3 vai ser igual a 1. 1 elevado a 4 vai ser igual a 1. Então, aqui é constante, não muda. Então, a única sucessão muda quando o k for maior que 1, que é a alternativa D. Então, vamos para o número 19. Qual das sucessões é uma progressão aritmética? Bom, uma progressão é definida como sendo aritmética quando a diferença entre o termo posterior, ou seja, o sucessor e o antecessor, né? Temos aqui o A1, o A2, o A3, o A4. Então, até, né? Então, é uma PAC, a diferença deste menos este. Vai ser a mesma diferença que este menos este. Vai ser a mesma diferença que este menos este. Então, vamos lá. Analisando este aqui. 19 menos 7. Dá quanto isto? 19 menos 7. Temos 19 menos 7. Então, por aqui faltam 2, né? Então, temos 12. Então, vamos lá. 31 menos 19. Então, vamos lá. 11
Menos 9 fica 2, vão 1. Este 1, somando com este, dá 2. 2 para 1 para 3, falta 1, dá 12. Então, vamos lá, fazendo o 43 menos 31. Então, isto dá 2, aqui dá 1. Então, aqui dá o mesmo valor. Então, podemos assumir que esta progressão é, sim, uma progressão aritmética. Então, por que estou a assinalar? Estou a assinalar porque não vamos perder tempo testando os outros enquanto testamos o primeiro logo deu, né? Então, significa que a alternativa correta é o 19. Então, vamos ao número 20. Quanto à monotonia, as sucessões UN e VN são respectivamente o N igual a 2 sobre N e Vn igual a N. Muito bem, uma sucessão pode ser crescente se, no caso de UN mais 1 menos o UN for maior que 0. Então, aqui trata-se de um sucessor e um antecessor. Subtraindo tem que ser um número maior que 0. Caso seja um número menor que 0, então, sendo maior que 0, esta aqui é crescente. Então, se tem um n mais 1 menos o n menor que 0, então esta sucessão é decrescente. Isto podemos também substituindo para verificar se a sucessão cresce ou não cresce, né? Então, de uma forma mais simples, vamos escolher alguns números, né? Vamos ver, podemos escolher, aqui temos o n igual a 2 sobre n, né? Então, vamos calcular o 1 vai ser igual a 2 sobre 1, que vai ser igual a 2. O 2 vai ser 2 sobre 2, vai ser igual a 1. O 3 vai ser igual a 2 sobre 3. Dá quanto isto? 0,2 dividido por 3. 0, qualquer coisa, né? Então, significa que este aqui está a decrescer, né? Então, vamos lá. Vamos para Vn. Vn, escolhendo o Vn é igual a N, essa sucessão. 1 vai ser igual a 1. Onde tem N, substitui com 1. V2 vai ser igual a 2. V3 vai ser igual a 3. Então, esta sucessão aqui está cada vez mais a crescer. Então, significa que temos a primeira sucessão, o N decrescente e Vn crescente. Então, onde decresce, depois cresce, a alternativa D. Então, esta aqui é a alternativa correta. Então, vamos lá analisar a alternativa correta no número 21. Considere o n e Vn duas sucessões convergentes e a uma constante A pertencente a ela. Qual das propriedades não é correta? Muito bem, importante também ter em conta, ou seja, ter o conhecimento das propriedades dos limites. Se não tem em mente, assiste lá vídeo, tem aqui o vídeo no canal que explico sobre a propriedade dos limites. Ok, então aqui disse, considere o n e Vn duas sucessões convergentes. Convergente significa que dá um número real, né? Então, o limite de n tendendo ao infinito de o n vai ser igual ao número a, né? O número real a. E o limite de n tendendo ao infinito de Vn, né, vai ser igual ao número b. Então, esta propriedade diz que o limite de un mais bn é igual a soma dos limites, limite de un e Vn. Isto é verdade, né? Pois a soma dos limites é igual a limites de uma soma. Isto é, limite de Vn mais un vai ser igual a limite de Vn mais un. Esta propriedade está correta, 100%. Então, o limite do produto de funções é igual a produto das funções, dos limites, né? Esta aqui também é verdadeira. Quando se tem um limite, né? Aqui só vamos analisar, né? Vamos levar muito tempo. Isto aqui
são 100% propriedades. Então, quando se tem limite, né, limite de UN elevado a um número A, isto é mesmo que limite de UN elevado a A. Isto está mais claro, é verdade. E limite, aqui a alternativa é correta. Então, o limite de raiz de A de UN, isto tem que ser igual ao limite, né? Isto tudo dentro do radical de UN elevado, corradicando o índice aqui com o índice do radical, o A não pode ser A mais 1. Então, esta alternativa aqui não está correta. Esta alternativa não está correta. Então, se ainda não colocou, já terminamos a primeira parte. Se ainda não pôs like, põe like aí. Não seja tão maldoso ao ponto de não pôr like, né? Enquanto o vídeo está te ajudando, põe like aí e partilha o vídeo. Então, vamos para a segunda parte, né? Que é número 22. Então, na sucessão AN é igual a 3N, N mais 1. Qual é o termo de ordem 5? Então, pretende-se quinto termo. É só no lugar de A, de N, colocar o 5. Então, fica A5 igual a 3 vezes 5 sobre 5 mais 1. Então, isto fica igual a 15 sobre 6. Vamos lá simplificar por 3. Aqui também por 3. Então, aqui fica 5 sobre 2. Então, 5 sobre 2 é aqui. 23. Qual é o 15º termo da progressão aritmética cujo primeiro termo é 3 e a razão é 5? Então, aqui temos como dados, o primeiro termo é A1, é igual a 3, a razão é 5. Então, a razão, né, pode ser representado por D ou por R. Né? Isto é igual a 5. 15º termo, cujo primeiro termo é 3 e a razão é 5. Qual é o 15º termo? Ok, está bem. Então, vamos lá. Temos o AN igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, queremos o 15º. Então, no lugar de 5, é só substituir o DN, substituirmos com 15. Então, fica A15 igual a 1, que é o 3, mais 15 menos 1, isto vezes a razão, né? A diferença aqui é o 5, né? Então, fica o A15 igual a 3 mais isto dá 14. 14 vezes o 5, né? Então, isto dá-nos um valor 14 vezes 5 dá 70, né? Então, vai ser 3 mais 70. Isto aqui dá 70, né? Dá 70. Então, mais 3 dá 70. Então, fica A15 igual a 73. Então, a alternativa correta é a alternativa D. 24. Qual deve ser o valor de x para que os termos 4x e 16 nesta ordem formem uma progressão geométrica, tá bem? Então, aqui tem-se o primeiro termo, vamos considerar que seja o primeiro 4, o segundo termo é uma incógnita x, e o terceiro termo seja 16, né? Então, é uma progressão aritmétrica se o A3 sobre o A2 for igual a 2 sobre o A1. É só substituirmos. A3 dá 16, A2 é o x, A2 aqui é o x, o A1 é o 4. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, fica 16 vezes 4 vai ser igual a x ao quadrado, né? Então, daqui fica 16 vezes 4 dá 64 igual a x ao quadrado. Então, aplicando o princípio de igualdade, se este é igual a este, então este também é igual a este aqui.
Então fica x ao quadrado igual a 64. Então fica 64, o x vai ser igual. Este ao quadrado vai gerar uma raiz quadrada aqui, assumindo dois sinais. Raiz quadrada de 64. Então x é igual a mais ou menos a 8, né? Então fica x é igual a um valor 8 negativo, o outro valor 8 positivo. Então vamos lá, o valor de x é menos 8 e 8. Aqui colocou-se, escolher um único valor, é o menos 8. Então a alternativa correta é esta aqui. Então vamos lá calcular o número 25. Então a pergunta diz: a soma dos 6 termos iniciais da progressão aritmética 10, 8 e o 6 é... Tá bem? Então vamos lá extrair os dados. Então temos aqui dados. O A1 é o 8, o A2 é o A1 é o 10, é o primeiro elemento. O A2 é o 8, o A3 é o 6, né? Então, a soma dos 6 termos iniciais, então o N, neste caso, é igual a 6. Então, aqui pretende-se a soma dos 6 primeiros termos da progressão é, querem a soma de todos os termos. Então, precisamos da razão aqui. Precisamos da razão e precisamos também do último termo, o AN, né? Sabemos que pela fórmula, a soma dos N termos de uma sucessão aritmética é igual a 1 mais o AN vezes N isto sobre 2, né? Então vamos lá, precisamos do último termo, né? Mas o último termo já temos. A soma dos 6 termos iniciais. Não temos. Então temos somente o N, que é o 6. Então vamos calcular o AN. Então o AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão, que é a diferença. Então AN vai ser igual a 1, que é o 10, mais 6, são 6 termos, menos 1, vezes a razão. A razão é fazer a diferença entre esses aqui. 8 menos 10 dá menos 2, 6 menos 8 dá também menos 2. Então fica a N igual a 10, aqui é menos 2, mais o 5, né? 6 menos 1 dá 5. 5 vezes menos 2 dá menos 10. Então, o AN vai ser igual a 0. Então, vamos substituir aqui. A soma dos N termos vai ser igual a 1, que é o 10, mais 0, vezes 6 sobre 2. Então, vamos simplificar este 2 com este 6 aqui. Fica a soma dos N termos, 10 mais 0 dá 10, vezes o 3. Simplificamos por 2, dá 3. Então fica aqui 30. Então a soma desses termos é igual a 30. Então aqui fica igual a 30, que é a alternativa D. Então vou virar a folha de alguns. Então vamos fazer o número 26. Qual é o valor de limite? Então, limite de n mais 3. Então, aqui deve ter em mente que este n aqui, o limite tende para o infinito. Então, primeiro temos que achar a indeterminação. Para achar a indeterminação é substituir onde tem n com infinito. Então, fica infinito sobre, aqui infinito mais 3 dá infinito. Então, esta é uma indeterminação de infinito sobre infinito. Agora, uma indeterminação quando é de infinito sobre infinito, considera-se os termos com maior grau, neste caso, esses termos aqui. Então, vamos ter limite de n sobre n, substituindo por n menos... vamos considerar esses termos aqui. Então, aqui tem o n, simplifica, fica 1
E aqui também simplifica, fica 1. Então fica limite de n quando tende ao infinito de 1 dividido por 1 dá 1. Então o limite de 1 é igual a 1. Então a alternativa correta aqui é o 1. Então vamos ao número 27. Considera a função f de x igual a 2 se o x for menor que 1, menos 1 se o x for igual a 1, menos 3 se o x for maior que 1. Muito bem. Então, aqui você tem que ter em mente primeiro que, para podermos responder, veja só, o limite de f de x quando x tende à direita. Essa cópia não foi tirada bem, não consigo ver bem, né? Mas aqui é sinal mais, a direita é igual a menos 3. Aqui a limite à esquerda é igual a 2, limite à esquerda é igual a 2. Ok, então vamos lá. Primeiro, limite quando x tende a 1 à direita, à esquerda. A esquerda é quando é menor, né? Veja, aqui tem menor, aqui tem igual, aqui tem maior. Então, este limite aqui, quando tende à esquerda, vai ser igual da função f de x, vai ser igual a este 2. A esquerda é quando é menor. Então, vai ser igual a 2. Então, precisamos de limite à direita, de x quando tende a 1 à direita, de f de x vai ser igual, a direita é quando é maior, vai ser igual a menos 3. E precisamos também do limite da função no ponto x igual a 1. Então, o limite de f de x no ponto x quando tende a menos 1, né, vai ser igual a 1. Então, temos que saber que esta função vai ser contínua se o limite desta função f de x quando x tende a 1 à esquerda, tem que ser igual ao limite desta função x quando tende a 1 à direita, de f de x, e tem que ser igual a f de x no ponto x igual a 1, né? Então vamos lá analisar as alternativas. Então aqui disse que limite à direita é igual a 1, é igual a menos 3, e limite à esquerda é igual a 2. Limite à direita, neste caso a direita é igual a menos 3 e limite à esquerda é igual a 2. Está correto? Então vamos lá. Aqui limite de x quando tende à esquerda é menos 1. Limite quando for igual a 1. Limite da função. Então, quando limite da função aqui, limite da função no ponto 1, ou seja, limite de x no ponto 1 é igual a menos 1. É igual a menos 1. Aqui também está correto. Ok, eu não estou a ver bem esses pontos aqui. Essa cópia não foi bem tirada. Mas ok, vamos analisar a alternativa C. Limite quando x tende a 1 à direita. Quando a direita é menos 3. O f de x, o limite do f de x é igual a 1. Aqui é quando x tende no ponto 1. Ok, aqui no x, ponto 1 é igual a menos 1, não é verdade? É igual a 1, não é verdade? Tem que ser menos 1, né? Conforme este 1. Então, a limite à esquerda aqui é 2, limite à direita é 3. Aqui não está correto, limite à direita é menos 3. Então, entre essas alternativas aqui, aqui não estou a ver bem, né? Mas consigo enxergar que aqui, quando x tende à direita, é menos 3, e quando x tende à esquerda, é menos 2, é igual a 2.
Está correto. A alternativa correta é esta aqui, mas vem me ajudar aí a verificar. Não estou a ver bem esses pontos para ver se os pontos para perceber os limites laterais, né? Então pode me ajudar aí. Então vamos ao número 28. Limite de x quando tendo ao infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a x é igual a e, né? É uma propriedade. Então, é o limite fundamental. Este aqui é sempre igual a Euler. Então, a questão aqui em causa é o limite de x quando tende a infinito, né? De 1 mais 1 sobre x elevado a 6x é igual. Muito bem. Primeiro vamos achar a indeterminação, né? Então, a indeterminação é onde tiver o x substituído com 1, com o infinito, né? Então, fica 1 mais 1 sobre infinito, aqui 6 vezes infinito. Então, aqui vamos ter 1 dividido por infinito dá 0. 0 mais 1 dá 1 elevado aqui o infinito. Então, aqui temos uma indeterminação de 1 elevado ao infinito. Esta indeterminação aqui de 1 elevado a infinito tem várias maneiras de calcular. Podemos calcular usando os procedimentos, assim como podemos calcular por via de uma estratégia, né, que nos permite achar a solução. Vou te mostrar as duas maneiras, né? Então, mas quando deve prestar muita atenção, quando o limite tem a indeterminação de 1 elevado ao infinito. Então, vamos lá aqui, quando tivermos um limite de x tendendo ao infinito, de 1 mais b sobre o AN mais o K, isto aqui é elevado a uma expressão qualquer, né? Cn mais D. Então, isto vai ser igual a E, né? Quando a indeterminação for de 1 elevado ao infinito, de B sobre A vezes o C. Então, para este exercício aqui, como é que podemos dizer? Vamos dizer igual a E. O B, qual é o B aqui? O B é este aqui, que no nosso exercício é este aqui. Então, fica 1 sobre o A. O A é este aqui. É este aqui, que é 1 vezes o C. O C é este aqui. No nosso exercício é este aqui, que é o C. Então, isto fica 1 dividido por 1, ou seja, 1 vezes 6 dá 6, 6 dividido por 1 dá, então, isto dá 6. Então, fica E elevado a 6. Então, esta é uma estratégia de chegar à solução. Mas calculando esta indeterminação, tem que ser sempre E, né? Limite de x quando tendo ao infinito, né? Desta função 1 mais 1 sobre x, subtrair uma unidade, isto vezes 6x, né? Então, a fórmula vai ser igual, quando a indeterminação é de infinito menos infinito, né? É infinito, é 1 elevado ao infinito desta função aqui. Então, isto fica limite de x quando tendo ao infinito, né, de un elevado a pn. Então, isto vai ser igual a e elevado ao limite de n tendendo ao infinito de un menos 1 vezes o bn. Então, esta potência passa, esta função que é a potência, passa e multiplica. Isto é válido quando a determinação é de 1 menos infinito. Então, vamos lá. Então, fica e elevado ao limite de x tendendo ao infinito, né? Então, simplifica esses dois aqui. Este com este são simétricos. Então, fica 1 sobre x vezes o 6. Então, aqui fica e limite 6x de x quando tendo ao infinito. Então, este multiplica o 1. Então, fica 6x sobre o x. Simplifica o x com x. Então, isto fica e elevado a limite de 6, quando x tende ao infinito. Então, o limite de uma constante é igual a essa mesma constante, de um número é igual a esse mesmo número. Então, fica
é elevado a 6. Então, pode usar essa maneira ou pode usar essa estratégia aqui para chegar à solução. Então, a alternativa correta é elevado a 6. Então, vamos lá. É 1 sobre 6 não pode. É elevado a 6. É elevado a menos 1 sobre 6. Aqui, menos C não pode. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Então, vamos lá ao número 29. Limite de x quando tende a 1 de x ao quadrado mais 6x menos 3. Muito bem. Então, aqui, primeiro, onde tem x, substitua com o 1. Então, este limite simples fica limite de x quando tende a 1 de 1 ao quadrado mais 6 vezes 1 menos 3. Então, isto fica limite de x quando tende a 1, né? Então, isto dá 1 aqui. Então, fica 1 mais 6 menos o 3. Isto, 1 mais 6 dá 7, 7 menos 3 dá 4. Então, este limite é igual a 4. Então, a alternativa correta aqui é o 4. Então, número 30. Qual é o valor de limite? Limites são simples, então aqui vamos ser muito rápido. Então, 4x menos 2, sermos rápidos de modo que o vídeo não seja assim tão longo, né? Então, onde tem x é substituir com infinito. Então, fica limite de x quando tende ao infinito de 4 vezes o infinito menos 2, né? Então, isto fica limite de x quando tende ao infinito. 4 vezes o infinito dá infinito. Menos 2, isto é igual ao limite de infinito, né? X quando tende ao infinito vai ser igual, limite do infinito é igual a infinito. Infinito ou mais infinito é a mesma coisa, né? Então, vamos à alternativa correta, alternativa D. Então, vamos fazer o número 31. Número 31. Número 31. Limite de x quando tende a menos 1 de x ao quadrado mais 4x mais 3 sobre x ao quadrado menos x menos 2. Então, este limite é aqui igual. Primeiro, substituir onde tem x com menos 1. Fica aqui o menos 1 ao quadrado mais 4 vezes menos 1 mais 3. Isto sobre menos 1 ao quadrado menos 1 menos 2. Então, isto fica igual a menos 1 ao quadrado dá 1, 1 menos 4, não? 4 vezes menos 1 dá 4. Então, 1 menos 4 mais 3 dá 0. Aqui fica 1, isto aqui fica 1 menos 1, fica 1, 1 menos 1, menos 2, né? 1 menos 1, menos 2. Então, isto aqui vai ser igual a dá menos 1. Então, isto aqui tem que ser menos... tem que ser menos aqui. Então, menos vezes menos dá mais, então fica 1 mais 1 menos 1. Isto dá 0. Então, isto aqui é uma indeterminação. Agora, uma indeterminação de 0 sobre 0 tem várias formas de resolver. Podemos derivar, que estaríamos a aplicar a regra de L'Hospital, assim como podemos fatorizar, achar raízes desta equação e fatorizar. Então, vamos igualar a 0 esta função. Então, fica x ao quadrado mais 4x mais 3 igual a 0. Então, vamos usar a regra do produto e da soma, né? Procuramos dois números, que ao multiplicar vai ser igual a 3, e os mesmos dois números ao somar vai ser igual a menos 4, né? Quais são esses dois valores? Tem que dar o simétrico deste aqui. Então, vai ser igual a menos 3 e menos 1. X igual a menos 1, x igual a menos 3.
multiplicando dá 3 e ao somar também dá 3. Então, este aqui quando passa para cá, fica x mais 1. Este aqui quando passa para cá, primeiro membro fica positivo, então fica x mais 3. Então, já fatorizamos esta equação. Vamos fatorizar a segunda equação, esta aqui. X ao quadrado menos x menos 2. Vamos procurar dois valores, que é ao multiplicar vai ser igual a menos 2. Ao somar esses dois valores, vai ser igual a 1, o simétrico deste aqui. Então, neste caso, vai ser igual a x vai ser igual a menos 1 e o x vai ser igual a 2. Multiplicando dá menos 1, somando dá 1. Então, este aqui passa para cá. Fica x menos 2. Este aqui, quando entra, fica x mais 2. Então, esta equação pode ser escrita desta forma. X mais 2, x menos 2. Estamos a fatorizar. Então, vamos escrever daqui. Limite de x tendendo a menos 1, de x ao quadrado mais 4x mais 3. Vamos colocar essa expressão já fatorizada. Fica x mais 1, x mais 3. Sobre essa equação aqui, já na sua forma fatorizada, é x menos 1, x mais 2. Este aqui, o 1, quando passa para cá, fica positivo. É positivo aqui. O 2 é que é negativo. Então, simplifica aqui. Simplifica aqui. Fica limite de x quando tende a menos 1. Onde tem x, substituindo por menos 1. Fica menos 1 mais 3 sobre x menos 1 menos 2. Então, fica limite de x quando tendo a menos 1. Menos 1 mais 3 dá 2. Sobre menos 1 menos 2 dá menos 3. Então, isto fica limite de x quando tendo menos 2 de menos 2 sobre menos 3. Então, o limite de uma constante é igual a essa mesma constante. Então, o resultado fica menos 2 sobre 3. Então, vamos achar a alternativa correta. Menos 2 sobre 3. Menos 2 sobre 3 é igual a alternativa C. Então, vamos ao número 32. Limite de x quando tendo ao infinito de 4x ao cubo menos 4x mais 8 sobre 2x ao cubo menos o x. Muito bem. Então, onde tem x é substituir com infinito. Então, aqui, substituindo com infinito, fica infinito ao cubo é infinito, vezes 4 dá infinito, menos 4 vezes infinito dá infinito, mais 8 dá infinito. Então, aqui fica infinito sobre infinito ao cubo aqui vai ser igual a infinito. Infinito vezes 2 vai dar infinito, menos infinito dá infinito. Então, vamos ter uma determinação de infinito sobre infinito. Essa determinação aqui, não precisamos de trabalhar com todos os elementos. Trabalhamos com os elementos que têm maior grau, né? Neste caso, elementos com maior grau aqui são esses 2. Então, vamos ter o limite de x quando tendo infinito de 4x ao cubo sobre 2x ao cubo. Simplifica x com x. Simplifica 2 aqui. O 4 com 2. Fica limite de x quando tende a infinito de 2, que é igual a 2. Então, a alternativa correta é B. Então, vamos ao número 33. Muito bem.
O 33. A primeira derivada de f de x é igual... A primeira derivada de f de x, a função é x, f de x igual a x mais a, x mais b ao cubo. É um polinômio de grau, então aqui pretende-se grau, então eu preciso aqui derivarmos. Então primeiro temos esta função, esta aqui são duas funções. Então derivada de gg de x vezes f de x é igual a gg de x e f de x mais gg de x vezes f de x. Aqui deriva-se a primeira função, aqui deriva a segunda função. Então aqui vai ser igual a f de x igual a esta primeira função que é x mais a derivada vezes a segunda função que é x mais b mais, aqui vamos copiar a função f de f mais a, f mais b elevado a 3. Aqui derivamos a segunda função. Então aqui fica f de x derivada vai ser igual. Esta aqui é uma constante igual a 0. Esta aqui é uma variável é 1. A derivada desta aqui vai ser igual a 1. Então fica 1 mais este 0 aqui. Vezes mantém o x mais b, né? Mas, agora aqui temos esta função aqui, x mais a. Temos esta função composta aqui, que é x mais b ao cubo. Então, a derivada desta função deve decrescer esta aqui, que é o 3. Depois, escreve esta função aqui, que é o x mais b ao quadrado. Diminui uma unidade vezes a derivada do que está dentro. Então fica x mais b, derivada do que está dentro, derivada de de b é 0, uma constante, derivada de é 1, né? Aqui é 1, é 1, aqui, vezes esta derivada que está dentro. Então aqui fica 3a mais b ao quadrado. Então multiplicado por 1 dá 1, dá 3x mais b. Então aqui é elevado a 3. Então isto aqui é vezes 3x mais b ao quadrado. Então a função é esta aqui. Então fica f de x igual a, isto aqui dá 1, fica 1x mais b ao cubo mais x mais a vezes 3x mais b. Então veja só, o maior grau aqui é o 3, né? O maior grau ainda continua sendo o 3. Então aqui o grau é 3. Então vai ter a alternativa correta aqui, a linha C. Então a definição correta da derivada da função f no ponto de abscissa x igual a x0 é. Então aqui é simplesmente uma definição, né? Então a definição da derivada da função f usando o limite, neste caso, vai ser igual a limite de x quando x tende a x0 de f de x menos f de x0. Isto sobre x menos x0. Esta aqui é a definição usando limite. Tem aquela outra definição que aplicamos, né, normalmente, mas aplicando o limite a esta definição aqui. Então vamos lá verificar a alternativa correta. Aqui é mais, não pode. Aqui é menos x, mas aqui é mais, também não pode.
Aqui é mais, não pode. Aqui é menos x, exatamente. A alternativa correta é esta aqui. Então, 35. Qual é a primeira derivada da função f de x igual a x ao cubo mais 3 vezes x ao quadrado menos 6x, ok? Fica f de x igual a x elevado a 3 mais 3x ao quadrado menos 6x. Quando se tem a função f de x igual a função igual a u elevado a n, então a derivada pela fórmula é igual a n vem para cá, vezes u elevado a n menos 1, né? Então vamos aplicar essa definição para cada função aqui, para esta aqui, esta aqui e esta aqui. Então fica f de x derivada igual. Este 3 vem para cá, 10. Fica x elevado a 3 menos 1. Diminui uma unidade aqui. Isto fica igual a 2. Mas este 2, quando desce, multiplica com 3. Fica 6x menos, aqui, derivada de 6x. A derivada de x é 1. Então fica 6 vezes 1 dá 6. Esta aqui é a alternativa correta. Então vamos lá verificar. 3x ao quadrado mais 6x menos 6. 3x ao quadrado mais 6x menos 6 é a alternativa A. Então a alternativa B, o que é que diz? É menos aqui, não pode. Aqui é mais. Aqui é menos, também não pode. Não pode. Então a alternativa correta é mesmo A. 36. Para que valor de x a função f de x não admite a derivada? Muito bem. A função f de x igual a x mais 4 de x menos 1 e x mais 3. Para que não admite a derivada, é necessário que seja eliminado os elementos dos zeros da função, ou seja, os valores que anulam a função, que fazem com que a função não exista, devem ser eliminados, que neste caso são esses valores daqui, né? Esses valores que fazem com que a função não exista, né? Então, esses valores daqui de x menos 1, x menos 1 e o x mais 3 deve ser diferente de zero. Então, aplicando aqui regra do anulamento do produto, né? Fica x menos 1 diferente de zero ou x mais 3 diferente de zero. Então, x fica diferente, este quando passa para cá fica 1, ou x diferente é positivo, quando passa para cá fica negativo. Então, logo, são esses valores que não fazem parte do domínio. Os valores que não fazem parte do domínio são esses valores que devem ser eliminados, que fazem com que a função não admita a derivada, né? Então, os valores que devem ser retirados, ou seja, valores que não fazem parte do domínio, são esses aqui. Então, são esses valores que não fazem parte do domínio que fazem com que a função não admita a derivada. Então, é x1 e o x menos 3. Então, x1 e x menos 3. x1 e x menos 3 é a alternativa C. Então, vamos à alternativa 37, ou no exercício número 37, neste caso. Qual é a segunda derivada da função f de x é igual a x ao cubo mais 4x ao quadrado mais 3? É para a segunda derivada derivar a primeira e depois voltar a derivar esta função principal e derivar a primeira derivada. Então, isto é, a primeira derivada vai ser igual. Esta aqui desce, fica 3x. Aqui fica 3 menos 1, fica 2. Mais esta aqui desce, fica 4 vezes 2. X diminui uma unidade, fica 1, né? Mais
derivada de um número qualquer é zero, então aqui fica zero, é uma constante. Então, esta derivada vai ser igual a 3x ao quadrado mais 8x. Então, vamos voltar a derivar, que era a segunda derivada. Então, este daí fica 3 vezes 2x, mais derivada de x é 1, 8. Então, esta função é f de x igual a 6x mais 8. Então, a alternativa correta, 6x mais 8, 6x mais 8, é esta aqui. Alternativa C. Então, põe like, se ainda não pôs like, põe like aí, não se esquece, e partilha o vídeo. Então, vamos ao número 38. Quais são as coordenadas dos pontos mínimo e máximo da função? Aqui temos que fazer a primeira derivada, senhores. Então, vamos lá. F de x é igual a 4x ao cubo menos 12x ao quadrado, isto mais 5. Primeira derivada desta função vai ser igual, este 3 desce, fica 4 vezes 3x, aqui menos 1 fica 2, menos 12 vezes este 12 desce, menos 1 fica somente o x, né? Mais o zero. Então, a primeira derivada desta função vai ser igual a 12 menos 12x ao quadrado menos 12x. Então, deve-se achar os zeros da função da derivada, ou igualar a zero essa derivada aqui. Então, fica 12x ao quadrado menos 12x vai ser igual a zero. Então, vamos usar a regra do anulamento do produto aqui, né? Então, vamos evidenciar um x. Tirando um x aqui, fica 12x, tiramos um x fora, né? Então, aqui era x ao quadrado, então vai ficar somente um x. Menos, aqui tem somente o x, então vai ficar sem x, porque um x está aqui fora, igual a zero. Então, a regra do anulamento do produto consiste em igualar a zero a este elemento que evidenciamos e igualar a zero também este elemento aqui. Então, fica x igual a zero ou 12x menos 12 igual a zero. Então, x igual a zero ou 12x igual a 12. Este é positivo, é negativo, quando passa para cá fica positivo, né? Então, fica o x igual a zero ou x igual a 12 sobre 12. X igual a zero ou o x vai ser igual... E aqui não é 12 aqui. Tem que ser 24. 24. Aqui 24. Aqui também é 24. Aqui tem que ser 24. Então 24. Aqui 24. Isto vai ser igual x igual a 2, né? Depois temos que fazer uma tabela aqui. Temos que fazer uma tabela. Então aqui, esta tabela, vamos ter valor de x. Então vamos ter os zeros da função aqui, né? O primeiro zero aqui é o próprio zero. Depois vamos ter o segundo zero desta função, que é o 2. Então aqui vamos ter o intervalo de menos infinito até o próprio zero. Então aqui vamos ter zero, aqui vamos ter o intervalo de 0 até 2. Aqui vamos ter o intervalo que começa de 2 até mais infinito, né? Então aqui vamos ter a função de x derivada, aqui vamos ter o comportamento da função somente. Então veja só, vamos procurar um valor que esteja dentro deste intervalo aqui e vamos substituir na função derivada. A função é 12x ao quadrado menos 24x igual a zero. Esta função
da derivada, né? Então, vamos escolher uma função, um número que esteja dentro deste intervalo. Neste caso, vamos escolher o 1, substituir aqui na derivada. Então, sendo 1, fica 12 vezes 1 ao quadrado menos 24 vezes 1 igual a 0, né? Não podemos igualar a 0. Vamos ver aqui igual. É no ponto 1, né? Vai ser igual. Então, 12 vezes 1 dá 12. Eu 12. Aqui cometi. Espera ver a função principal. Então vamos lá ver a segunda derivada. Não, segunda, primeira, pá. 12x ao quadrado menos. Ok. Então vamos escolher um valor que esteja dentro deste intervalo, menos 1. Então estava a escolher um valor errado aqui. Então fica menos 1 ao quadrado dá 1, né? Dá 1, 1 vezes 2 dá 12, mas aqui tem que ser menos 1. Então, menos 1 vezes menos 1 dá mais 24, né? Isto dá quanto? Dá 36, que é positivo. Então, aqui fica sinal positivo. Então, f de 0 aqui vai ser 0. Então, vamos escolher o valor que esteja dentro deste intervalo, que é de 0 a 2, neste caso, que é 1. Então, vamos escolhendo 1, fica 12 vezes 1 ao quadrado menos 24 vezes 1. Então, aqui vai ser 1. 1 vezes 2 dá 12, 2 vezes 2 dá 12, 12 menos 24 dá menos 12. Então, o sinal é negativo. Então, aqui sinal negativo. Agora, aqui quando é 0, quando é 2, a derivada é 0. Então, vamos escolher de 2 até mais infinito, vamos escolher um valor que seja 3, por exemplo, um 3. Então, vai ser 12 vezes 3 ao quadrado menos 24 vezes 3, né? Isto dá 9, fica 12 vezes 9, vai ser menos 24 vezes 3. 24 vezes 3 dá 12. Vai 1, 4 mais 1, 5, né? 6 mais 1, 7. 72, né? Então, significa que o valor daqui, este é maior em relação a este aqui. Então, vai ter sempre o sinal positivo. Então, aqui vai ter o sinal mais. Então, onde o sinal é positivo, a função cresce. Onde a função é negativa, decresce. Onde a função é positiva, cresce, né? Então, vamos lá calcular os valores neste ponto aqui, onde o x é 0 nesta função principal, nesta função antes de se derivar, né? Tem-se 40, 4x ao cubo menos 12, x ao quadrado mais 5. Quando x é 0, fica 4 vezes 0 ao cubo menos 12 vezes 0 mais 5, né? Isto 0 vezes 0 ao cubo dá 0, 0 vezes 4 dá 0. 0 menos, aqui também dá 0, mais 5 dá 5 isto. Então, aqui fica 5. Então, aqui neste ponto, vamos substituir com 2 na função. Então, fica 4
fica 4 vezes 2 ao cubo, menos 12 vezes 2 ao quadrado, mais 5. Então, isto dá 8. 8 vezes 4 dá 32. 32 menos 12, aqui dá 4. 12 vezes 4, 12 vezes 4, 8, vai 1. Isto dá 4 mais 1, não vai 1. Então, fica 8. Então, aqui 4 dá 48. Fica 48 mais 5, né? Então, vamos lá. Então, aqui tem, podemos efetuar este aqui, 48 menos 32. Isto dá 6, isto dá 1. Então, fica menos 16 mais 5. Isto é igual a menos 11. Então, aqui fica menos 11. Então, veja, neste ponto aqui, a função cresce e quando chega aqui, a função cresce. Então, aqui tem uma mudança assim, né? Tem um vértice aqui, é o ponto de mudança. A função cresce, quando chega aqui, ela decresce e faz a mesma coisa. Aqui está a decrescer, depois cresce. Agora, o que você tem que entender é que esses pontos aqui, são ditos que são máximos e este ponto aqui é o ponto máximo, neste ponto aqui, este ponto aqui é o mínimo. Então, vamos ter 0, 5 e 2 e 11. Reescrevendo bem, acho que não entendeu. Neste ponto aqui, a função cresce. Quando chega a este ponto em que o x é 0 e o outro x, este 0 da derivada, este 0 aqui, este 5 também da função, são os máximos da função. E esses pontos aqui na função, neste ponto aqui, são mínimos da função, este aqui. Então, vamos ter o ponto 0 e 5, e outro ponto 2 e menos 11. Então, vamos ver a alternativa correta aqui. 0 e 5 e 2 e menos 11. Esta é a alternativa A. Então, vamos a número 39. Considera a função. Qual é o valor da derivada no ponto x igual a 1? Ok, aqui temos f de x igual a 3 a x ao cubo 5x menos 1. Muito bem, vamos derivar, mas aqui temos um produto. Então, vamos ter f de derivada de x vai ser igual a x ao cubo x a 5x menos 1, mais x ao cubo 5x menos 1. Então, aqui vamos derivar a primeira função, aqui vamos derivar a segunda função. Então, f de x derivada vai ser igual a esta aqui desce e diminui uma unidade. Então, fica 2. Aqui 5x menos 1. Isto mais, derivada daqui é 0. Derivada daqui é 1. 1 vezes 5 dá 5. Então, fica 5x ao cubo. No ponto x igual a 1, vai ser igual a 3 vezes 1 ao quadrado, 5 vezes 1 menos 1, mais o 5 vezes 1 ao cubo. Então, no ponto x igual a 1, isto vai ser igual a 3 multiplicado por 5 menos 1 dá 4. Então, fica vezes 4, mais 1 ao cubo dá 1 vezes 5 dá 5. Então, f neste ponto, no ponto 1, vai ser igual a 12 mais 1 mais 5, 17. Então, isto vai ser igual a 17, que é a alternativa B. Então, vamos à função, a última função,
o último exercício, que é o número 40, para terminarmos, né? Então, tem aqui a função, esta aqui é uma função linear crescente, né? Então, esta função é da derivada. A função diz que a figura ao lado representa o gráfico da primeira derivada de uma função f. Qual é o gráfico que representa a função f? Ok, muito bem. Então, aqui deram a derivada, a função da derivada, né? Então, o que você tem que perceber é que a função f de x derivada maior que zero é crescente. Onde x é maior que zero, então ela é crescente nesta função derivada. E na função normal, a função vai ser decrescente. Quando a função ela é positiva, vai ser na função normal, veja só. O que eu estou a dizer aqui é que neste tipo tem a função aqui, tem a função f de x. Então, neste ponto aqui, na derivada da função, ela é negativa. Agora, nesta função onde é negativa, na derivada, na função normal, ela é crescente. É só vermos neste ponto aqui, de menos infinito até zero, onde a função deve ser crescente. Nesta função f, onde aqui a derivada da função é negativa, aqui tem que ser crescente. Então, aqui não é decrescente, aqui é crescente sim. Não, aqui tem que ser decrescente, neste ponto onde a função é negativa. Então, aqui a função ela cresce, aqui decresce sim. Aqui cresce, não pode, aqui decresce sim. Eu estou a dizer que neste ponto onde a função é negativa, neste ponto onde a função é negativa da derivada, nas funções normais, ela deve ser decrescente. E na função onde ela é positiva, na função normal, ela deve ser crescente. Então, esta função de 0 a mais infinito, neste ponto aqui, ela é positiva. Então, aqui, nessas funções, deve ser crescente. Então, daqui até aqui é crescente. Então, logo esta função aqui. Então, se gostou do vídeo, subscreva no canal, põe like e partilha. Ajuda o canal a crescer. Até mais.